Senhores senadores, senadoras, telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Aliás, a Rádio Senado tem digamos, um público grande aí no Centro-Oeste. Eu tive a oportunidade de estar ontem em Goiânia, recepcionando a entrada da senadora Lúcia Vânia no PSB, uma festa magnífica, com a presença de muitos militantes, prefeitos, vereadores, deputados, senadores, governadores, enfim, para recepcionar a senadora Lúcia Vânia, que ontem assinou sua ficha de filiação do partido, e encontrei muita gente no Centro-Oeste manifestando, que acompanha aqui pela TV Senado, acompanha a atuação de vários senadores, e muitos falaram com uma certa intimidade comigo a respeito de alguns projetos nossos. Então, hoje eu quero falar de 2 projetos que estão na pauta dessa sessão extraordinária. Projeto de nossa autoria é o PRS, o Projeto de Resolução do Senado, número 13, de 2015, que altera o regimento interno do Senado Federal para criar a Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública. E aqui, nesse momento, gostaria de explicar que essa seria a 12ª Comissão Permanente do Senado e que trataria de do tema relativo à revelação das ações do Estado brasileiro à sociedade. Nós sabemos que o Estado brasileiro foi organizado ao longo do século XX, o Estado republicano brasileiro, depois da proclamação da República, em 1989, e com a primeira Constituição Republicana de 1891. E na primeira Constituição Republicana, os legisladores proibiram o voto ao analfabeto. E, nessa época, como até hoje, alguns dados nos dão como existindo no país em torno de 25% de analfabetos funcionais. Agora, imaginar que no final do século XIX, pouco tempo depois de ter sido libertados os escravos, em 1888, o índice de analfabetismo no país atingia mais de 90%. Então, aqueles que passaram a ter direitos políticos a partir da primeira Constituição Republicana eram não mais que 5% dos brasileiros, e foram eles que, então, organizaram o Estado republicano brasileiro, um Estado muito fechado, um Estado feito para poucos, e garantindo direitos de poucos. E, ao longo do século XX, muitas lutas se deram, e com a Constituição de 1988 permitiu uma abertura muito grande à revelação das entranhas do Estado brasileiro, e algumas leis foram importantes nesse sentido. E essa comissão que nós estamos criando no Senado Federal, ela vai tratar desse tema específico. Nós queremos saber exatamente como a sociedade, nós vamos promover o amplo debate, audiências públicas, com as várias atividades do Estado, com as agências reguladoras, com os ministérios, para que os ministérios nos revelem os seus trâmites e a gente possa, então, legislar, tornando obrigatório que permita o acompanhamento passo a passo pelo cidadão de todas as concessões de rádios, licenças ambientais. Então, todo esse processo envolvendo o Estado, nós pretendemos legislar e revelar ao conjunto da sociedade brasileira, tal qual nós fizemos com a Lei Complementar 131 de 2009, aprovada aqui nessa Casa em novembro de 2004, e em 2009 terminou, em função de uma crise dessas que costuma sacudir o nosso país, terminou aprovada em dia 27 de maio de 2009, e que virou lei, sancionada pelo Presidente da República, que obriga todos os entes públicos, federal, estadual e municipal,
a expor suas receitas e despesas públicas em tempo real. Essa lei passou a viger a partir de um ano depois de sua promulgação, valendo para os estados e a União Federal, depois, gradativamente, foi incluindo os municípios e, a partir de 2013, ela teve a sua vigência total. E isso faz com que todas as despesas públicas sejam colocadas de maneira detalhadas nos portais de transparência. Daí, então, os estados passaram a criar os portais de transparência exatamente para permitir o acesso a todos os contribuintes, a todos os cidadãos e cidadãs brasileiras, para acessar como é gasto essa fabulosa massa de recursos arrecadados diariamente pelo Estado brasileiro, seja pelas prefeituras, seja pelos governos estaduais, seja pela União Federal. E esses dados estão disponíveis hoje. Em 2011, 2 anos depois, o Congresso aprovou a Lei de Acesso à Informação. São 2 leis distintas. A Lei da Informação é que obrigou a abertura de todas as receitas e despesas e obrigou a colocar na rede mundial de computadores essas informações. Essa é a Lei da Transparência. A Lei de Acesso à Informação, ela abre as portas do Estado para a demanda do cidadão ou da cidadã. Essa lei permite e obriga o Estado a responder, dentro de um prazo determinado, toda e qualquer questão que seja encaminhada, qualquer indagação que seja encaminhada por um cidadão, por uma cidadã brasileira, e tem prazo para responder, e o Estado não tem que procurar saber para que o cidadão deseja ou a cidadã deseja aquela informação. Já a lei da transparência, não, ela criou a obrigatoriedade dos portais de transparência com os dados ali detalhados, né, de todas. Nós podemos saber os gastos, né, com a merenda escolar, nós podemos saber os gastos com material comprado pelas universidades brasileiras. Temos todas as informações. O que falta, na verdade, é a sociedade se apoderar dessas informações de uma forma minimamente organizadas. Daí que é fundamental o surgimento de grupos, não é? E esses grupos podem, quando eu falo de grupo, pode ser 2 ou mais pessoas, para poder fazer acompanhamento de gastos públicos. Nós temos um problema congênito no nosso país, que é da má governança. A má governança no Brasil tem criado grandes dificuldades ao povo brasileiro e também nos diferencia. Nós somos diferenciados pela má governança porque temos uma carga tributária pesada, uma carga tributária hoje que se situa na ordem de 35%, não é? Do PIB. Nós pagamos imposto, trabalhamos janeiro, fevereiro, março, abril até maio para recolher para o Estado. A partir daí, do dia 25, 26 de maio, é que os trabalhadores, todos aqueles que produzem nesse país, trabalham para si. Então, é uma carga tributária alta, no entanto, com serviços de qualidade duvidosas, né? Em alguns casos, o Estado nem está presente na vida de milhões e milhões de brasileiros. Comparando com países com carga tributária semelhante, como é o caso do Canadá, o caso da Alemanha, as cargas são muito semelhantes à carga tributária do Brasil. No entanto, esses países têm um nível de atendimento às suas populações infinitamente superior ao nosso. Também está na pauta, senhor presidente, dessa sessão extraordinária, um projeto de resolução do Senado, número 16, de 2015, o projeto que altera o regimento e que define e que cria a Comissão Permanente de Transparência e Governança Pública é o PRS 13 de 2015, o que cria o dia
nacional da transparência é o PRS 16. Então, há uma sequência, nós estamos trabalhando no sentido de proporcionar à sociedade brasileira toda e qualquer informação relativa ao que é feito com o seu esforço coletivo, o que é feito com a sua contribuição de imposto, o que é como o Estado, em que o Estado gasta essa fábula de recurso que arrecada cotidianamente do povo brasileiro, do povo trabalhador brasileiro. Portanto, esses 2 projetos são importantes para que a gente possa debater, a gente possa sugerir leis que melhorem cada vez mais a transparência pública no nosso país. E, finalizando, também acho que, com as informações hoje disponíveis, porque as prefeituras dos mais longínquos rincões desse país já dispõem de portais de transparência. E esses portais oferecem informações. Essas informações podem ser trabalhadas por esses grupos que eu sugiro que sejam formadas nas universidades, nas salas de aulas, não é? Nos movimentos sociais, os militantes dos partidos políticos. Os partidos políticos podem ter um papel muito importante, né? Porque esse é um movimento suprapartidário. Todos aqueles que desejosos de construir um país, né, com um controle mais eficaz no combate ao desvio de recursos públicos, num controle maior da corrupção, podem ajudar a mobilizar esses grupos de fiscalização e de controle dos gastos públicos, de governança pública, influenciar na governança pública, porque, além da corrupção, além do desvio de recursos, também tem a má aplicação de recursos. Há pouco tempo atrás, foi revelado que a Secretaria de Saúde do GDF, alguns anos atrás, comprou uma quantidade de órteses e próteses que pode durar até 10 anos, ou seja, uma compra desnecessária. Também tem investimentos, alguns investimentos sem qualquer critério para a aplicação do dinheiro do contribuinte. Então, é fundamental que a sociedade se mobilize, que se organize em pequenos grupos e faça o acompanhamento no seu, lá, principalmente na sua prefeitura, lá na cidade em que vive. Pode ser também grupos de servidores públicos, podem também se organizar para debater, discutir como está sendo aplicado o recurso do contribuinte, o recurso do cidadão. Portanto, nós precisamos avançar, e isso é possível, né? A internet, esse meio de comunicação que se generalizou através dos computadores, dos celulares. Com algum celular na mão, a gente pode obter informação imediata da aplicação do recurso do cidadão, a gente pode ter uma ideia clara de para onde está indo o dinheiro. Então, só que a gente precisa sistematizar o uso dessa informação. Eu sei que a imprensa, os meios de comunicação, utilizam com muita frequência os portais de transparência, onde recolhem informações de receitas e gastos públicos e também recorrem à Lei de Acesso à Informação, encaminhando pedidos de informação às diversas esferas de governo, ao município, aos estados, à União. A diferença entre as duas leis, a Lei de Acesso à Informação e a Lei da Transparência, é que, pela Lei da Transparência, a informação está disponibilizada na rede mundial de computadores. A Lei de Acesso à Informação, o cidadão ou a cidadã, ela precisa recorrer por escrito, fazer a solicitação para obter, então, uma resposta do Estado. A expectativa nossa é que o PRS 13 de 2015 e o PRS 16 também de 2015 seja aprovado ainda nessa sessão extraordinária. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado.